Todo mundo animadíssimo, doidos para uma turma novinha de português, que a gente está aqui iniciando os trabalhos nesta turma, tá? E aí nós vamos falar hoje de acentuação gráfica. Então, como nós estamos numa turma regular, mais geral, começando do zero, do básico ao avançado, é ideal a gente explicar para o aluno também em quais bancas ele vai encontrar aquele conteúdo. Então, nós vamos falar de acentuação gráfica e a primeira coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte: a depender da banca, esse conteúdo cai com outras questões. Cai, às vezes, numa questão de reescrita de frase. Então, a gente vai trabalhar também como cai, né? Como esse conteúdo vai ser cobrado, de que forma você vai encontrá-lo dentro da sua prova, né? Então, olha o que a gente tem aqui. Vamos pensar na acentuação gráfica. E é um conteúdo importante, tá? E aí, bancas que cobram esse conteúdo. Sebrasp cobra com alguma regularidade ou vai pedir para justificar, tá? Então, Sebrasp cobra com alguma regularidade e dois padrões de questões: justificativa do acento, ele vai pegar lá duas palavras e perguntar se elas foram acentuadas com base o quê? Na mesma regra. E a outra modalidade é numa questão de reescrita de frases. Na questão de reescrita, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque às vezes a gente não percebe, por exemplo, que o acento de uma palavra tipo tem foi suprimido, a gente não consegue, às vezes, ter uma noção do contexto como um todo para ter uma noção do que a gente tem que fazer, tá? Então, cobra com alguma regularidade justificativa do acento, reescrita de frase, que é bem interessante. A FCC cobra pouco. Quando ela cobra, o mais comum é em reescrita de frase, mas eu vou colocar assim, conteúdo pouco cobrado. VUNESP entra no mesmo cenário, conteúdo pouco cobrado. Bancas menores, FGV, nem cobra. Vou colocar pouco cobrado, porque a gente tem que pensar o seguinte, tem que dar uma sorte ao azar, né? Muito pouco cobrada. A FGV está mais focada ali, né, na interpretação de texto, ela está em outro cenário. Não é impossível, mas cobra menos, tá? Bom, aí bancas menores é que costumam explorar esse conteúdo. FUMARC, Fundep, Fundatec, Universidade Federal do Paraná, IDECAM, Instituto AOCP, Instituto Consulplan, Pontua, Sesgran Rio, FUNCAB, e aí vai, beleza? Então, essas bancas menores exploram com mais frequência o conteúdo de acentuação. Então, basicamente, quando eu penso em acentuação gráfica, a gente sabe que essas bancas menores trazem aí um apelo maior no conteúdo de acentuação gráfica, beleza? Bom, então agora que a gente já viu, vamos dizer assim, quais as organizadoras que trabalham acentuação gráfica, e nós vamos fazer questões no nosso curso para você ter uma ideia de como esse conteúdo é cobrado, eu já vou começar te dando um panorama geral da matéria. Então, Flávia, acentuação gráfica envolve o quê? O que eu preciso saber de acentuação gráfica? Então, a gente precisa dominar realmente as regras de acentuação gráfica. Não adianta ter uma noção por alto, porque na maioria das vezes eu não vou ter questões perguntando se a palavra tem ou não acento. Na maioria das vezes eu vou ter questões dentro do ambiente de concurso público perguntando sobre a justificativa do acento gráfico. Por que a palavra foi acentuada? Se elas seguem ou não a mesma regra, beleza? Então, a gente vai ter essa noção de se as palavras seguem ou não a mesma regra. Bom, então, dentro desse cenário, eu vou ter, fazendo igual a gente está utilizando, ó, acentuação gráfica, um mapinha mental, né?
Só não vou gastar o tempo da nossa aula colorindo, depois você faz isso, tá? Então, dentro de acentuação gráfica, a gente vai dividir em 2 cenários, regras gerais, e as regras gerais prevalecem sobre os casos especiais, então é importante a gente separar, tá? Regras gerais. Essas regras gerais, elas estão divididas em monossílabos tônicos, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, basicamente isso aqui, e eu tenho o que a gente está chamando de casos o quê? Especiais. A gente sabe que só pode aplicar um caso especial se não houver uma regra geral que justifique esse caso. Então, dentro dos casos especiais, o que é que eu vou ter? Hiatos tônicos, ditongos abertos no fim da palavra. Então, a gente já vai trabalhando seus mapas mentais aqui, beleza? Acento diferencial. Acento diferencial na palma da sua mão. A gente já faz até uma mãozinha aqui. E a gente já sabe que existe um caso facultativo dentro de acento diferencial, que é o de forma. E a gente vai fazer de outra cor. E o de demos. Aí aqui a gente sabe que tem, vem, por e pôde. Por, verbo. Pôde, passado. Tem e vem formas de o quê? Plural. Beleza? Então, o que eu vou ter? Trabalhando essas palavras aqui, eu vou ter assim, ó, regras gerais, monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, e a gente vai estudar essas regras, né? Oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, mais em e ens. Só para a gente entender o que mudou aqui. Paroxítonas terminadas em L, N, R, I, us, ão, PS e ditongo. Tanto ditongo crescente quanto ditongo decrescente. Proparoxítona, todas vão ser acentuadas. Então, basicamente, aqui a gente estabeleceu a lógica que a gente precisava de regras. Posso ainda fazer uma observação, porque as paroxítonas, a gente vai ver que ela é o contrário das oxítonas. Então, a gente pode fazer assim, ó, todas, é um outro jeito de enunciar a regra, exceto terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, em e ens. Todas, exceto as terminadas em A, E, O, em e ens. Beleza? Nesse caso aqui, a gente também pode enunciar a regra dessa forma. Posso colocar aqui, ó, monossílabo tônico, dó, fé, mês. Colocar ou não exemplo em um mapa mental vai depender do seu gosto, tá? Café, Marabá, já morei em Marabá, no Pará. Vamos supor que eu tivesse, por exemplo, parabéns. Então, colocar ou não exemplo, né? Fica a seu critério. Aqui eu vou colocar hífen, júri, beleza? Proparoxítonas, ínterim, física, química. Hiatos tônicos, a gente sabe que vai acentuar os hiatos tônicos formados por I e U, sozinhos ou com S, e longe de NH.
Então, eu gosto de começar o mapa pelo meio, eu quero pôr exemplo, isso tudo vai sendo muito subjetivo, você vai fazer do jeito que você quiser, tá? Aqui eu tô dando algumas sugestões e a gente já começando o nosso curso, assim, fazendo algumas sugestões para você produzir um material de estudo relevante para a sua nomeação. Ditongos abertos, a gente sabe quais são, tem que ser no fim da palavra, oi, oi, el e es, seguidos ou não o quê? De S. Então, ditongos abertos, seguidos ou não de S, no fim da palavra. Aí colocou lá em vermelhinho, por exemplo, constrói, herói, anéis, só para você ter um terminado em S. Beleza, isso aqui seria basicamente um mapinha de acentuação gráfica. Claro que você pode, né, trabalhar esse mapa um pouco mais, só que aí, gente, eu não vou trabalhar para não perder tempo. A ideia é te passar uma noção geral para você conseguir organizar um material de estudo ao longo do curso, né? Então, principalmente nesse início, eu vou trabalhar muito essa conscientização com vocês, trazer essa resposta, que isso aqui é tudo que a gente vai estudar hoje, né? Então, por exemplo, assim, seu mapa, você poderia escolher como eixos de cores aqui, né? Vamos supor, aqui é azul escuro, por exemplo, e os níveis, no caso das regras gerais, azul mais claro, né? Então, seu mapa, ele tem 2 conjuntos de regras apenas. As regras gerais e as regras, o quê? Especiais. Então, aqui, por exemplo, nessa outra ponta, que são os casos especiais, faria de verde. E você pode criar uma lógica para suas cores, como a gente já comentou, né? Você pode escolher o que você gosta mais, aqui você vai fazer níveis, né? Então, no caso aqui, essas vão ficar da mesma cor, porque elas são do grupo que dos casos especiais. Lá em cima, por exemplo, você ia colocar níveis, essas de azul claro, porque elas são do grupo das regras, o quê? Gerais, para ficar mais fácil você visualizar. E o resto nem precisava de você colorir muito também não, porque já está de bom tamanho. Aqui você pode sempre escolher uma cor, que é a cor de início. No caso, você tem que escolher uma cor, né, de início que você não vai usar para outra coisa, porque senão você acaba comprometendo outras estruturas aí do seu mapa mental. Então, começando assim, isso aqui é o que você precisa saber na aula de hoje. Ah, o que eu vou estudar em acentuação gráfica, Flávia? Isso tudo. E ainda, se você quiser, a gente pode colocar uma observação importante aqui. Vou usar um roxo, que é que as regras gerais prevalecem sobre os casos, o quê? Especiais. Então, eu posso colocar aqui, ó. Nem preciso do as, ó. Isso é uma nota, um ponto de atenção aqui. Então, as regras gerais prevalecem sobre os casos, o quê? Especiais, beleza? Então, eu estou tentando fazer uma organização visual para o início de cada aula, para você se sentir mais confortável e também já ir aprendendo a fazer os seus próprios mapas, porque você não precisa fazer da maneira como eu fiz. Desculpa que eu cliquei errado aqui, tá? Eu que cliquei errado. Senão eu já estava na vinheta, já estou no intervalo no meio da aula, né? Passemos, pois, agora, lindamente e animadissimamente, para as próprias regras, para você entender melhor esse processo, beleza? Então, nós vamos começar entendendo o processo de acentuação gráfica. Canetinha, boa vontade, canetinha, a canetinha cai, mas já peguei, ó, reflexo rápido. Canetinha, boa vontade, muito ânimo. Ó, primeira coisa que eu sei de acentuação gráfica, eu vou tentar te dar uma... Nosso objetivo, no curso Começando do Zero, é não pular nada. Então, primeiro, quais são os acentos da nossa língua, tá? A pessoa vai lá, esse acento aqui, esse acento aqui, esse acento aqui. Ela fala assim, mas o acento grave, Flávia, não vai ter uma finalidade prosódica. É isso que a gente vai explicar, porque pode cair uma questão até perguntando isso. Acento agudo vai ter um som aberto
acento circunflexo, que vai ter um som fechado. Esses dois acentos são prosódicos, quer dizer, marcam tonicidade. Prosódia é a parte da gramática que estuda tonicidade. Então, são prosódicos, marcam sílaba tônica. Então, eles vão marcar a tonicidade. E esse acento aqui, que é o acento grave, indicador da ocorrência de crase. A crase é um fenômeno sintático. Então, no caso aqui, o acento grave não é um acento prosódico, ele nem é pronunciado. Flávia, é verdade que teve uma questão que perguntou o nome do acento, aí eles colocaram que o nome do acento era crase e, na verdade, o nome do acento era acento grave? É verdade, mas é uma questão ridícula, né, gente? Vamos falar a verdade, com tanto conteúdo importante para cobrar, para ver se o menino domina a língua, eles fizeram uma pegadinha lá perguntando se o nome do acento era grave ou se era acento crase. O nome é acento grave e ele marca um fenômeno sintático que é a ocorrência de crase. Agora, não teve nada de bonito nisso, questão boba, feia, né? Questão nada a ver. Então, o acento grave é indicador da ocorrência de crase e não é um acento prosódico, quer dizer, não se pronuncia, simplesmente não é lido. Então, esse acento não se pronuncia, beleza? Então, eu tenho o acento agudo, o acento circunflexo, esses acentos são indicativos de pronúncia. E aí, quanto à tonicidade, olha como que as minhas palavras podem ser. Então, quanto à tonicidade, elas podem ser monossílabos tônicos, tem que ter uma sílaba só, né? Elas podem ser monossílabos átonos, oxítonas, que vão ter a última sílaba tônica, paroxítonas ou proparoxítonas. Então, todas as palavras da língua, elas estão enquadradas nisso aqui. Sabe por que toda proparoxítona é acentuada? Porque as proparoxítonas na nossa língua acontecem em menor número. Então, no português, o acento é exceção. Quando você pega um texto, ele vai ter muito mais palavras sem acento do que palavras com acento. Isso vai ajudando você a entender um pouco a dinâmica da língua também, tá? Então, neste caso aqui, ó, monossílabos tônicos. Os monossílabos tônicos estão representados por algumas classes gramaticais. Então, substantivos, adjetivos, advérbios, verbos e numerais funcionam como monossílabos o quê? Tônicos, beleza? Então, quando eu penso em monossílabos tônicos, são palavras com uma sílaba, né? Uma sílaba. E aqui são palavras com mais de uma sílaba. Aqui com mais de uma sílaba. E aqui a gente olha a classe. Então, para eu saber se um monossílabo é átono ou é tônico, eu preciso de ter acesso à classe da palavra. É a classe que vai definir. Pô, assim, ó. Então, a classe vai definir se o monossílabo é tônico ou se o monossílabo é átono. Então, monossílabos átonos vão estar inseridos em que classes de palavras? Preposições, conjunções, artigos. Aí eu tenho pronomes átonos, beleza? E aqui em cima eu tenho ainda pronomes tônicos, porque existem pronomes tônicos, tipo nós, né? Então, olha aqui. Nós, pronome tônico. Nos, pronome átono, tá vendo? Vós, pronome tônico. Vos, pronome átono, beleza?
Mim é tônico. Lhe é átono. Não ter acento é outra coisa. A gente está perguntando a classificação das palavras quanto à tonicidade. Vez é um substantivo. Então, é um monossílabo tônico. Mês é um substantivo tônico. 3, numeral tônico. E aqui, ó, por outro lado, vamos supor que eu tivesse com, sem, conjunções tipo mas, são monossílabos que a gente vai chamar de o quê? Átonos, beleza? Então, os monossílabos podem ser tônicos ou átonos. As palavras oxítonas apresentam a última sílaba como tônica. As palavras paroxítonas, a penúltima sílaba é tônica. E as proparoxítonas, antepenúltima sílaba vai ser a tônica. Então, a palavra oxítona não necessariamente vai ter acento, né, gente? Depende da palavra. Caju é uma palavra oxítona sem acento, beleza? E você é uma palavra oxítona com acento. Parabéns é uma palavra oxítona com acento. Paroxítona, janela é paroxítona. Rubrica é paroxítona. Porque a gente está falando quanto à tonicidade, as palavras podem ser monossílabos tônicos, átonos, oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Já nas proparoxítonas, todas vão ser acentuadas. Então, se eu pegar a física, vai ter acento. Então, aqui, ó, eu estou classificando as palavras quanto à tonicidade. Caju, última sílaba tônica. Você, parabéns, última sílaba. Janela, rubrica, física. Então, as palavras, elas podem ser monossílabos tônicos, monossílabos átonos, oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Isso aqui é antes de eu te dar as regras de o quê? Acentuação gráfica. Vamos imaginar que agora é que eu vou entrar no conteúdo de acentuação gráfica. Você já sabe quais são os acentos. E no caso, como crase, né, é um fenômeno sintático, nós não vamos estudar na aula de hoje o uso do acento grave. O acento grave vai ser estudado lá em análise o quê? Sintática. E nós vamos estudar na aula de hoje a base de acentuação gráfica, que são as regras de o quê? Acentuação, beleza? Então, todo mundo super animado para acentuação. Então, nós vamos para a acentuação gráfica, vamos falar desse conteúdo, né, que é importante. E aí a gente está pensando nas regras de acentuação mesmo, como elas se organizam, tá? Então, dentro de acentuação gráfica, a primeira coisa que eu tenho é regras gerais, vamos colocar um subtítulo. Ah, Flávia, por que eu tenho que saber isso? Fazendo questão, vou te mostrar o que acontece, tá? As regras gerais, a gente já sabe que elas prevalecem sobre os casos especiais, e eu vou mostrar isso para vocês, com questões, né? Na realidade do que você precisa aprender. Então, o que acontece? Primeira regra geral, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Então, olha o que acontece. A definição de monossílabo tônico tem a ver com a classe. Então, substantivos, adjetivos, advérbios, verbos, numerais e pronomes tônicos vão compor isso aqui. Então, acentuo os terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Então, vamos lá. Mês é um monossílabo tônico terminado em E, que é o monossílabo tônico terminado em E, seguido de S. Vez também é monossílabo tônico, porque ele é um substantivo, só que ele não é acentuado, porque ele é um monossílabo tônico terminado em E, seguido de Z.
Então, só para a gente entender o que acontece. A mesma regra que explica por que tem, ela também está justificando por que o outro coleguinha não tem, né? Vamos supor que eu tivesse nu. Nu é monossílabo tônico, porque é um adjetivo, né? Então, nu é um monossílabo tônico, mas ele é terminado em U. E os monossílabos tônicos terminados em U não são acentuados. Flávio, mas eu já vi muita gente, né, fazendo coisa errada, escrevendo na carteira, escrevendo palavrão começado com C e terminado com U e ainda colocando acento. Pois é, gente, que vergonha alheia, né? Além de escrever no lugar que não pode, a pessoa ainda acentua uma coisa que não tem acento. Então, monossílabo tônico terminado em U não tem acento. A Júlia, minha filha, por exemplo, quando tem o seu nome abreviado, então a gente vai lá, em vez de falar Júlia, fala Ju. Aí, de vez em quando, né, a pessoa escreve um bilhetinho para a Júlia, Ju, você brilhou, e eu com vontade de responder, e você não, né, porque esse Ju aí não tem acento. Então, Ju sem acento gráfico. Du, por exemplo, a pessoa chama Eduardo, aí vai chamar de Du, não tem acento também. Lu, não tem acento também. Então, monossílabos tônicos terminados em U não são acentuados. E a gente, às vezes, por causa da pronúncia mais forte, né, acaba querendo acentuar. Quer, vai ficar querendo, passar a mão no chão e sai correndo, né, gente? Tem hora que a vontade passa, é só esperar. Né? Ou só saber a regra. Então, vontade, dá e passa. Imagina se a gente fizesse tudo que a gente tem vontade na vida, que desastre que não ia ser, né? Então, nu é um monossílabo tônico terminado em U. Aí, vamos supor que eu tivesse pá, monossílabo tônico terminado em A. Vamos supor que eu tivesse mas e eu tivesse esse mas aqui. Qual é a diferença? Esse mas é adjetivo, é o plural de má. Uma mulher má, várias mulheres, o quê? Mas, beleza? Então, monossílabo tônico terminado em A seguido de S. Mas, tá vendo? E esse mas aqui é uma conjunção. Como conjunção que é, ele não é monossílabo tônico, ele é monossílabo átono. E os monossílabos átonos não são acentuados. Isso aqui, ó, chamando a sua atenção, não é acento diferencial, que a gente tende a achar. Não é e nunca foi, né? Aí aparece um item lá na sua prova falando o seguinte, né? Tá lá na sua prova falando assim, olha, gente, a palavra mas, quando funciona como adjetivo, recebe acento gráfico, beleza? A palavra mas, quando funciona como adjetivo, recebe acento gráfico por se diferenciar do mas conjunção. Claro que não está certo, não é acento diferencial, só que a gente tende a achar às vezes que sim, beleza? Então, é o Robson fazendo graça aqui comigo, gente. O Robson é assim, eu tô lá, a palavra mas e ele tá assim. Parece aqui, então, né? Não quer, tá com vergonha hoje. Então, a palavra, Robson é o nosso câmera, tá, gente? Então, a palavra mas, como adjetivo, ela recebe acento gráfico porque ela é um monossílabo tônico. E a palavra mas, conjunção, beleza? O que acontece com ela? Não recebe acento gráfico por se, né, obviamente, por se tratar de um monossílabo átono. Então, no caso aqui, a gente tem um monossílabo átono. Vamos ver um outro caso que é bem similar. Vamos supor que eu tivesse e e. Esse e aqui é um verbo. Como verbo que é, ó, ele pertence à categoria dos monossílabos, o quê? Tônicos. Então, é verbo e é um monossílabo tônico terminado em e, logo com acento, né? E aqui é uma conjunção. Então, como se trata de uma conjunção, nós temos o quê? Um monossílabo átono. E monossílabo átono não deve ser acentuado. Então, não posso colocar acento em monossílabo átono, beleza? Então, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não o quê? De S. E aqui a gente vai explicando. Essa palavra não tem acento porque termina em EZ, é um monossílabo tônico, mas termina em EZ.
aqui é um monossílabo tônico, mas termina em U. E nesse caso aqui, porque são monossílabos átonos. Isso aqui também não é acento diferencial, tá? Acento diferencial, né, gente? É basicamente o que a gente tem na mão. Lembram-se disso? Então, o que eu vou considerar acento diferencial? Forma e demos, que são facultativos, por, pode, tem e vem, que são acentos diferenciais de plural. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, então, vamos para a regra 2. O que é que eu vou ter na nossa regra 2? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em e ens. Então, isso aqui é o acréscimo que a gente fez, né? Então, são as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. A mesma regra que explica por que uma palavra tem acento, ela também explica por que a palavra não tem. Então, vamos supor, caju. Caju é uma oxítona, porque definir como oxítona tem a ver com a sílaba o quê? Tônica. Só que é uma oxítona terminada em U. Então, não tem acento. Vamos supor que eu tivesse angu. É uma oxítona também terminada em U. Não tem acento. Aí o menino vai e fala assim, ô Flávia, mas e baú? Baú é oxítona e tem acento. Então, essa regra não dá certo. Baú é oxítona, é verdade, mas acentuada por regra de hiato tônico. Ou seja, é acentuada por uma regra especial. E essas palavras não têm hiato, né? Então, não tem jeito de entrar nessa regra especial. Baú, ó, baú. Como esse U fica sozinho, a gente vai ter o acento por regra especial. Vamos supor que lá na sua prova eu faça a seguinte pergunta. Baú é uma palavra oxítona? Qual é a resposta correta para isso? Sim ou não? Baú é uma palavra oxítona? Sim. Baú tem acento gráfico por ser uma palavra oxítona? Não. Baú tem acento gráfico por se tratar de um hiato tônico. Então, são duas perguntas diferentes, né? Quando eu pergunto quanto à tonicidade, baú é oxítona, porque tem como sílaba tônica a última. Porém, quando eu pergunto quanto à justificativa do acento gráfico, baú tem acento gráfico por se tratar de uma regra de hiato. Uma coisa que é muito comum na sua prova é eles perguntarem se duas palavras são acentuadas com base na mesma regra. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, baú, vamos supor um item, né? Baú, e vamos pegar uma outra palavra que realmente é oxítona, pará, são acentuadas com base na mesma regra. E vamos fazer um outro item aqui só para você pensar um pouquinho diferente. São palavras oxítonas. Ó, se eu pergunto para vocês assim, ó, baú e pará são acentuadas com base na mesma regra. Errado esse item, tá? Baú, regra de hiato, e pará, regra de oxítona. Então, baú é um caso especial de acentuação e pará está na regra geral. Então, o item é errado. No caso, se por outro lado, eu pergunto assim, ó, baú e pará são palavras oxítonas. Isso é verdadeiro, né? As duas apresentam como sílaba tônica a última. Então, perguntar se é oxítona, eu estou perguntando se a sílaba tônica é a última, né? Então, as duas são oxítonas. Ambas apresentam a última sílaba como tônica. Então, é verdadeiro. Então, ambas apresentam a última sílaba como tônica. Quer dizer, baú e pará realmente são palavras o quê? Oxítonas.
Então, caju não apresenta acento porque é uma oxítona terminada em U, angu, oxítona terminada em U. E aqui eu já coloquei um sinal de diferente porque uma palavra tipo baú vai ter acento por uma regra, o quê? Especial. Vai se tratar de um hiato tônico, para não deixar nenhuma dúvida mesmo, né? Aí vamos continuar exemplificando aqui. Então, por exemplo, assim, eu posso ter marabá, é uma oxítona terminada em A. Eu posso ter também, que é uma oxítona terminada em em. Eu posso ter parabéns, que é uma oxítona terminada em ens. Eu posso ter amém, oxítona terminada em em, né? Todas essas palavras aqui. Você, terminada em e. Então, temos muitas palavras oxítonas na nossa língua, e aí a gente pode exemplificar. Será, oxítona terminada em a. Então, várias palavras aqui, beleza? A mesma regra que explica, tá? Por que há acento, também explica por que não há acento em outras palavras, ok? Então, vamos supor que eu tivesse aqui, por exemplo, Guarapari. Adoro Guarapari. Fui muito feliz lá várias vezes na minha vida. Guarapari é uma oxítona terminada em i. Então, não existe acento porque ela não está na regra, né? A regra vai falar assim, ó, acentuam-se as oxítonas terminadas em a, o, em e ens, beleza? Então, acentuam-se as oxítonas terminadas em a, o, em e ens. Até aí como estamos? Respirou, vamos para a regra mais caidora de com força mesmo, dentro do conjunto chamado acentuação gráfica. Nós vamos falar agora das palavras paroxítonas. Flávio, por que paroxítona cai muito? Porque é o maior grupo da nossa língua em termos de regras de acentuação gráfica, tá? Mas não precisa ficar com medo não, que dá para fazer também. Tudo dá para fazer, é treino, né? Então, aqui, ó, acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em. Aí a gente tem um monte de coisa, né? L, N, R, X, I, us, ão, PS e ditongo. Aí me fala assim, nossa senhora, não vou gravar isso nunca. Às vezes eu gravo por sequências, né? LNRX, que é o que a gente chama de paroxítona do roxinol, são as consoantes da palavra roxinol, LNRX, e us, ão, PS e o quê? Ditongo. Então, para gravar, você vai ter que fazer um esforço, você pode usar um palavrão, ó. Num psileiro chão, aí fica a seu critério. Ó, se eu pegar essa daqui, ó, vou marcar as letrinhas. N, tá aqui, ó. PS, L, EI, representando ditongo, e só o I, que também aparece aqui. R, us, X, ão, e só o an que aparece aqui também. Então, no psileiro chão, dá conta dessas palavras todas também. Mas cada um vai gravar de um jeito. Aqui, ó, o povo fala assim, paroxítona do roxinol, né? Então, quando você fala paroxítona do roxinol, também você grava já um conjunto ali inicial de regras. É importante a gente ter em mente que existe uma divisão. LNRX, as consoantes, aqui as vogais, aqui nasais, PS, que é um outro grupo, né, um encontro consonantal, e ditongo aqui embaixo, tá? Então, basicamente, são grupos diferentes. Então, gravar, posso usar esse palavrão aqui. Flávia, mas não tem um outro jeito, não? Tem. Tem um outro jeito que é a gente pegar uma regra complementar. O que é uma regra complementar? A nossa língua, ela trabalha falando o seguinte,
As paroxítonas trabalham de maneira oposta com as oxítonas. Então, o que eu tenho é o seguinte: quando eu acentuo uma oxítona, significa que eu não acentuo a paroxítona correspondente à mesma terminação. Então, ó, eu posso enunciar essa regra assim, ó. Todas as paroxítonas, é um outro jeito de fazer. E funciona, tá? Todas as paroxítonas são acentuadas, exceto as terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em e ens. Isso aí é a mesma coisa das oxítonas, mais uma coisa, an. An é por causa das terminações verbais. Então, isso daqui, ó, é a regra de oxítonas, né? Mais o an. Deixar assinalado que é o contrário das oxítonas. Porque aqui, ó, todas são acentuadas, exceto a terminação das oxítonas, mais essa desinência an aqui. Vamos pensar na regra desse jeito primeiro, depois a gente volta lá para as palavras, tá? Vamos supor que eu tivesse aqui, ó. Vou pegar algumas palavras da reforma. Então, vamos pegar essas palavras aqui para a gente analisar, tá bom? Olha o que eu tenho. Ideia é uma paroxítona, porque ela tem a penúltima sílaba como tônica. E ideia é uma paroxítona terminada em A. E a regra, ela fala que nós não devemos acentuar as paroxítonas terminadas em A. Essa regra que a gente enunciou aqui, ela já existia antes da reforma. Então, quando a gente pensa na reforma ortográfica, o que ela fez foi pegar palavras que estavam colocadas como casos especiais e tratar essas palavras de forma mais geral. Avanço, bom, muito bom, né? Porque a gente, de certa maneira, deu uma dinamizada positiva na língua. Então, ideia é uma paroxítona terminada em A. Paroxítona terminada em A deve ter acento ou não deve ter acento? Não deve, ó. Então, paroxítona terminada em A. Tá aqui, ó. A não acentua, tá vendo? Vou fazer isso só para... Voo é uma paroxítona terminada em O. Paroxítona terminada em O, deve ter acento ou não? Não, é o exceto, ó, não deve. Ah, então vou perder o acento por isso, né, Flávia? Exatamente, para voltar à regra geral. Vou perder o acento por conta disso. Bom, enjoo, o que acontece com a palavra enjoo? É uma paroxítona terminada em O. Então, enjoo, paroxítona terminada em O, também não vai ser acentuada. Flávia, e o que acontece com a palavra creem? Então, vamos lá. É uma paroxítona terminada em em. Se é uma paroxítona terminada em, não vai ser o quê? Acentuadas. Paroxítonas terminadas em não serão acentuadas, beleza? E hífen, Flávia, é uma paroxítona terminada em EN. Aqui a gente tem EM e ENS. E aqui é N, de nariz. Então, acentua. Então, é paroxítona terminada em EN. E aqui, ó, hífens no plural, senão fica a mesma palavra, né? Hífens no plural, paroxítona terminada em quê, gente? ENS. ENS não pode não, né? ENS, nada de acento. Próton, o que acontece com próton? É uma paroxítona terminada em ON. ON não está nessa lista, quer dizer, com acento, tá vendo? Pólen, paroxítona terminada em EN, acentuada. E pólens, paroxítona terminada em ENS. Se terminou em ENS, não vou colocar acento, né? Então, sem acento. Ritmo, paroxítona terminada em O, sem acento. Néctar, paroxítona terminada em R,
com acento, né? Que aqui não tem R. Caráter paroxítona terminado em R. E tem paroxítona terminada em EM. Então, nesse caso aqui, não vai ter acento. E itens paroxítona terminada em ENS. Então, neste caso aqui também não vai ter acento. Beleza? Então, eu olhei a terminação da palavra, a tonicidade, né? E usei essa regra aqui. Ô, Flávia, dá um exemplo de am, por favor. Amavam, estavam, não haverá acento, são paroxítonas terminadas em AM, beleza? Então, não tem acento. Amavam, estavam, ok? Até aí, como estamos? Bem? Respiraram? Ah, Flávia, mas nessa regra eu ainda preciso saber do outro jeito. Beleza. Então, vamos trabalhar do outro jeito, tá? Então, amável, paroxítona terminada em L, com acento. Hífen, paroxítona, por exemplo, terminada em N. Aí, por exemplo, aqui, ó, júnior, que não precisa ser nome próprio, né? Pode ser, por exemplo, um time júnior. Paroxítona terminada em R. Tórax, paroxítona terminada em X. Júri, paroxítona terminada em I. Álbum, uma paroxítona terminada em ônus, paroxítona terminada em US. Órfã, paroxítona terminada em ã. Órgão, paroxítona terminada em ão. Bíceps, paroxítona terminada em PS. E as paroxítonas terminadas em ditongo, que merecem uma atenção especial. Nós vamos falar disso várias vezes, mas só para você entender aqui, tanto os ditongos crescentes quanto decrescentes, tá? Então, vale qualquer tipo de ditongo. Vamos supor que eu tivesse, por exemplo, amáveis, que é uma paroxítona terminada em ditongo decrescente. DD, ditongo decrescente, tá? Então, acentuam-se as paroxítonas terminadas em LN, RX e os PS ditongo. Se você quiser guardar um palavrão, não precisa ir no chão, beleza? Que vai te dar aí uma referência sobre as terminações, pelo menos para você ter uma organização mental. Senão você pode dividir paroxítonas do roxinol, LNRX, né? Depois você tem que gravar US, PSI, ditongo. O que vai fazer você gravar, gente, é realmente fazer muito exercício. De tanto justificar as palavras, você vai acabar gravando, beleza? Então, justificando as palavras, você vai gravar. E um outro jeito de enunciar a regra de paroxítona é falar que todas as paroxítonas são acentuadas, exceto as terminadas em A, E, O, em iens, que é a terminação de oxítona, mais a desinência an também, beleza? Ok. Esse é o maior grupo, é o mais chato. O grupo 4 já é uma beleza, porque todas as paroxítonas são acentuadas. Então, proparoxítonas, a gente já tem uma noção, antepenúltima sílaba tônica, né? Então, a antepenúltima sílaba é que é tônica. Aqui a gente sabe que é a penúltima sílaba, né?
E aqui a gente já sabe que é a última. E aqui todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, eu falo lá, por exemplo, sílaba, tônica, proparoxítona, última, única, ínterim, que o povo tem mania de falar interim, né? Ínterim. Ínterim, nesse meio tempo, na passagem de tempo, né? Nesse ínterim, recebeu boas notícias. Nesse ínterim, nesse meio. Nesse interim não existe, né? Quer dizer, existe, mas é outra coisa. Interim no dialeto mineiro, aqueles moços com mais de 55 anos, beirando 60, às vezes até passando dos 60, mas interim. Você vai passear na Bandeirantes aqui, vê um monte de homem inteirinho assim. Então, aqui no nosso dialeto a gente fala, o moço está inteirim, mulher também inteirim. Né? Só que aí mulher a gente vai falar inteirinha, né? Então, inteirim é outra coisa, é dialeto mineiro. Aqui é nesse ínterim, nesse meio tempo. Então, nesse ínterim, muita coisa boa aconteceu. Deixa eu chamar a sua atenção para uma observação importante. Atenção. Vamos supor que eu tivesse uma palavra tipo veículo ou íamos. Essas duas palavras aqui, às vezes, quando a gente divide, a gente vai ter lá, veículo. Íamos. Bom, por que elas têm acento? Qual é a regra que justifica a acentuação gráfica de veículo? Qual é a regra que justifica a acentuação gráfica de íamos? O menino pode olhar rapidamente e pensar assim, a regra é a de hiato, porque nessas palavras existe realmente um hiato, tá? Mas as regras gerais de acentuação prevalecem sobre os casos, o quê? Especiais. Então, na palavra veículo, existe um hiato. Se perguntar assim, ó, há hiato? Sim. Na palavra íamos, existe um hiato? Sim. Agora, elas são acentuadas com base na regra de proparoxítona. Por quê? Última, penúltima, antepenúltima. Então, elas se incluem na regra de antepenúltima. Então, a palavra veículo é acentuada por regra de paroxítona, de proparoxítona, tá? As duas aqui, ó. Então, elas são acentuadas com base... Então, elas são acentuadas com base em regra de o quê? Proparoxítona, porque as regras gerais prevalecem sobre os casos, o quê? Especiais. Essas palavras apresentam hiato, né? Mas não tem o acento justificado por regra de hiato. Flávia, tem certeza? Absoluta. Vou colocar o tem com acento, porque a gente está falando das duas, tá? Não tem acento com base em regra de hiato. Isso porque, gente, os casos gerais, as regras gerais prevalecem sobre os casos especiais. Aí o menino vira e fala assim, ô Flávia, mas eu já vi uma prova do Sebrasp de 2005. Pois é, amigo, né? Nós estamos falando de uma coisa há quase 20 anos, né? Eu já vi uma prova do Sebrasp, velhaça, que trouxe a palavra veículo e considerou como correta a justificativa do acento por regra de hiato. Eu também já vi essa prova. Só que o Sebrasp já se redimiu infinitas vezes desta má análise de acentuação gráfica. Na época, ele não anulou a questão. Ótimo. Isso aí ele não vai poder voltar atrás. Mas depois ele já fez outras tantas provas em que isso não foi abordado dessa maneira.
E não é uma interpretação, gente, não é uma corrente. Tipo, ai, Flávia, tem autor que aceita, tem autor que não aceita. Não é isso. Na verdade, não tem como a gente aplicar uma regra especial de acentuação se a palavra já aceita uma regra geral. Então, em todas as gramáticas, vai haver a seguinte observação. Os casos especiais, eles só podem ser aplicados se não houver uma justificativa geral. E como todas as proparoxítonas são acentuadas, não existe nenhuma regra especial aplicada à palavra o quê? Proparoxítona. Então, os casos especiais só se aplicam a palavras oxítonas, paroxítonas ou a monossílabos. Eles não se ajustam a palavras o quê? Proparoxítonas. Então, pode confiar. Estou falando uma coisa com vocês que é 100% segura, tá? E qualquer artigo sobre o tema você vai ter noção disso. Realmente, houve uma questão do Sebrasp muito antiga, em que ele tratou o tema dessa forma, mas isso não faz sentido e ele já se redimiu, porque ele já cobrou outras tantas vezes de outra maneira. Então, na verdade, eu vou considerar que foi um erro pontual. E nem estou falando que a banca é ruim, não. É porque, às vezes, o aluno vê essa explicação e fala assim, olha, mas já teve uma vez que caiu. Nem está estudando para o Sebrasp que está falando isso, mas, enfim, de qualquer maneira, já fica aí orientado que esse entendimento não existe e o Sebrasp também não trabalha dessa forma mais, né? Na verdade, isso foi só um erro, nem é um entendimento que ele tinha, não, tá? Foi só um erro mesmo, a gente erra, né? Então, beleza. Atenção para você não errar isso aqui. Na palavra veículo, na palavra íamos, a gente tem um acento gráfico com base em regra de proparoxítona, beleza? As palavras apresentam um hiato. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se eu perguntar assim, veículo tem hiato? Tem. Íamos tem hiato? Tem. Veículo é acentuado com base na regra de hiato. Não, não tem acento com base em regra de hiato. São acentuadas com base em regra de o quê? Proparoxítona. É isso aqui, beleza? As regras gerais prevalecem sobre os casos especiais. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Que bom, não há exceção. Então, não existe proparoxítona para se ajustar a caso especial. Aí, nós vamos para os casos especiais. Primeira coisa, posso fazer isso aqui, ó. Aplicam-se a certos monossílabos, certas oxítonas, certas paroxítonas. E posso ainda salientar que não se aplicam a palavras proparoxítonas. Por quê? Porque todas já eram o quê? Acentuadas, beleza? Então, na lógica dos nossos casos especiais, o que é que eu vou trabalhar? Estou lá pensando em casos especiais. Hiatos tônicos, sozinhos ou com S, e longe do dígrafo NH. Então, vou acentuar hiato tônico, sozinho ou com S, longe do dígrafo NH. Por exemplo, saída. Por exemplo, balaustre. Por exemplo, juízes. Agora, juiz não tem, né? Por que o juiz não tem? Porque está seguido de Z, beleza? Então, juiz não tem, porque juiz está seguido de Z. Vamos supor que eu tivesse raiz, não tem, porque está seguido de Z. E vamos colocar raízes. Aí tem, porque o I fica como? Sozinho. Então, saída, balaustre, baú. Baú é acentuado com base nessa regra. O U fica o quê? Sozinho. E NH, Flávia, não posso acentuar, por exemplo, a palavra rainha. Porque o I está seguido de o quê? NH. Não posso acentuar a palavra bainha, porque o I está seguido de o quê? NH. Tá vendo? Então, essas palavras eu não posso acentuar. Eu posso acentuar a palavra juíza,
Posso, porque o I está sozinho na sílaba. Então, eu só posso acentuar os hiatos. Hiatos, duas vogais em sílabas, o quê? Separadas, né? Duas vogais em sílabas distintas, é o que a gente vai chamar de hiatos. Saída, balaústre, rainha, juízes. Vou avaliando aqui a situação em cada caso. Eu só posso acentuar o I sozinho ou seguido de S e longe do dígrafo o quê? NH. Então, nas demais palavras, ele não apareceu porque ele estava perto de Z, porque ele estava seguido de NH, né? Então, basicamente, isso aí também vai diferenciando. Vou colocar aqui, ó, cairdes, não pode. Caístes, tem que acentuar. Caí, tem acento, mas tem que ter cuidado porque existe também a palavra o quê? Cai. Eu caí, ele cai. Então, existem as duas, depende da sua intencionalidade comunicativa, que eu não vou colorir não, porque está perto do Z, do R. Tá vendo? Cai, diferente de cai. Cai é de tongo, né? Setinho só para cá, só para não gastar meu espaço. No cai, a gente tem um ditongo, beleza? Então, acentua os hiatos tônicos sozinhos ou com S e longe do dígrafo NH. Bom, eu acentuo também OI, EL e EI, seguidos ou não de S. Isso aqui é a regra de ditongos abertos. São os ditongos abertos, só que só no final da palavra. Como eu falo no fim da palavra, isso é a mesma coisa de dizer que vai acontecer nos monossílabos tônicos e nas palavras o quê? Oxítonas. No caso aqui é somente no fim da palavra mesmo. Então, eu falo, por exemplo, herói, constrói, dói, véu, céu, anéis, pastéis, nem almocei, já estou querendo pastel, ó. Pastéis. Então, basicamente, eu falo isso aqui tudo. Agora, no meio da palavra, não tem acento, né? Aqui, ó, diferente de ideia, porque está no meio. Plateia, está no meio, perdeu o acento, né? Heróico. Então, no meio da palavra, não se usa o quê? Acento, porque essas palavras, elas são paroxítonas terminadas em O, paroxítona terminada em A, paroxítona terminada em A, ou seja, elas vão entrar nessa regra aqui, ó. Elas são paroxítonas terminadas em A ou em O. Ideia tá aqui, tá vendo? Heróico vai entrar nessa regra aí. Paroxítona terminada em O não vai ser acentuada, beleza? Então, aqui são os ditongos abertos apenas no fim da palavra. Se ele estiver no fim, vai ser acentuado. Se estiver no meio, não. Mudou com a reforma, claro, né? Mas a reforma já tem mais de 10 anos, enfim, vida que segue. Bom, depois eu tenho os acentos diferenciais. O que acontecem com os acentos, o quê? Diferenciais. Então, pensei em acentos diferenciais. Vou escrever reto, estava ficando tão bonito. Então, acentos diferenciais cabem na palma da sua mão, pra você não ficar inventando regra. Eu estou sempre batendo nessa tecla, né? Você vai desenhando uma mãozinha assim, é para você não inventar regra, porque senão você acredita que existem outros acentos diferenciais. Então, os acentos diferenciais na nossa língua, eles são muito poucos, ó. Por, verbo, para diferenciar do por, preposição. Pôde, passado, para diferenciar de pode, presente.
tem plural, para diferenciar do tem singular, vem plural, para diferenciar do vem singular. E facultativos, você tem demos e forma, que quase não são usados na nossa língua mesmo. Casos facultativos. Beleza? Então, aqui você tem os casos, o quê? Especiais. Hiatos tônicos, aí a gente tem hiatos tônicos, né? I U tônicos, vamos colocar essas letras ali também. I e U, sozinhos ou com S, longe do dígrafo, que NH, OI, EL e EI, seguidos ou não de S, somente no fim da palavra e os seus acentos diferenciais. E aí, você vai se organizar da maneira como você achar melhor. Eu vou dar print na tela. Eu vou seguir só pelo PDF de apoio. Eu vou copiar a matéria. Como você achar que é melhor. Copiar é uma forma de prestar atenção. Eu, por exemplo, gosto muito de uma organização visual no que a gente está chamando de tela digital, tanto faz no quadro. Se eu estivesse em pé ali no outro quadro, né, porque a gente também trabalha no quadro normal, vamos dizer assim. E eu adoro, tá, gente? Sou chegada num quadro. Então, a gente tem várias formas de interagir isso aqui. Você está com um PDF que está mais ou menos na mesma sequência que a gente está trabalhando aqui, mais ou menos com as mesmas coisas. Óbvio que eu não vou ficar copiando o PDF. E vou me valer dele muitas vezes, vou apresentar alguma coisa que está nele que eu acho que é mais importante, uma lista, alguma coisa assim, mas a gente também vai fazendo uma organização visual aqui que eu acho que é legal para você acompanhar melhor o desenvolvimento da matéria, tá? E nós vamos fazer as questões, aí obviamente eu vou projetar já a questão. Não faz muito sentido ficar copiando, né? Mas aqui é porque a gente vai construindo junto um raciocínio, você vai marcando junto comigo, vai comparando palavrinhas, então a gente vai trabalhando junto. E não acabou ainda, vamos para um ponto de atenção. Algumas observações. A primeira, o vocábulo que é acentuado no fim de frases, antes de pausas. Isso é a mesma coisa de dizer que toda vez que ele for tônico, ele vai ser acentuado. Então, aqui, ó, ele vai ter uma pronúncia tônica. Essa pronúncia tônica quer dizer que a gente vai ler isso aqui, ó, que o U a gente não lê, né, porque o U aqui ele forma dígrafo, tá? Então, essa é a pronúncia tônica. Diferentemente da pronúncia átona, que é sem acento. A pronúncia átona desse que é assim, ó. QI. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Vamos supor que eu tivesse não sei. Vamos pensar? Não sei o que houve com ela. Eu posso ler da forma átona. Não sei o que houve com ela, eu posso ler com som de I. Não sei o que houve com ela. Então, eu posso ter aqui uma pronúncia átona, beleza? Agora, aqui não tem jeito, ó. Você tem medo de que esse som aqui é obrigatório, tá? Você veio aqui para quê, por quê? Aqui, ó, para quê, por quê? Nos dois casos, ó, tá antes de pausa e no fim de frases, acento obrigatório. Você veio aqui por quê, para quê? Você não ia conseguir falar assim, você veio aqui por quê, para quê? Conseguem perceber que não dá para ler como I? E em função substantiva, ela tem um quê de mistério. Não dá para ler um que de mistério, não, né? Ela tem um quê de mistério. Piauí e Tuiuiu, apesar de apresentarem falseato, né, apresentam acento gráfico. Essas palavras são acentuadas em caráter excepcional. Por que elas não têm propriamente hiato? Porque é o encontro de uma semivogal com uma o quê? Vogal. E o hiato é o encontro de duas vogais
em sílabas distintas. Então, elas têm acento, apesar de não apresentarem propriamente hiato. Isso aqui é tipo assim, Deus quis, elas têm acento, beleza? Então, o vocábulo que é acentuado no fim de frases, antes de pausas e em função substantiva. Te dei exemplo das 3 situações. A palavra Piauí e a palavra Tuiuiu são acentuadas, né, essas 2 palavras, em caráter excepcional, mesmo não tendo propriamente um hiato. Aí, continuando as nossas observações, tá? Crer, dar, ler, ver e derivados, porque você já sabia isso, a gente tem que... não recebem acento no plural. Apenas duplicam o quê? A vogal. Então, esse acento aqui realmente caiu com a reforma. Eu falo, ele crê, e no plural, eles o quê? Creem. Ele vê, e no plural, eles o quê? Veem. Ele lê, e no plural, eles leem. Então, não recebem acento no plural, apenas duplicam o quê? A vogal, beleza? Bom, tem e vem, aí com ter e vir, né? O que vai acontecer? Recebem circunflexo no plural. É a regra lá do acento diferencial. Então, eu falo, ele tem, e no plural, eles o quê? Tem. Não duplica vogal. Se você achar melhor, coloca aqui. Ele vem, eles vêm. Acento só. Recebem circunflexo no plural e não duplicam a vogal. E última, 5, nós vamos falar dos derivados de ter e vir. O que acontece com os derivados de ter e vir? Eles recebem acento agudo no singular e recebem acento circunflexo no plural. Então, derivados de ter e vir, acento agudo no singular e circunflexo no plural. Ele detém, eles detêm. Ele mantém, eles o quê? Mantém. Ele intervém, eles intervêm. Ele convém, eles convêm. Beleza? Então, derivados de ter e vir recebem acento agudo no singular, e é comum a gente esquecer, né? Porque o próprio ter e vir não tem acento no singular, só no plural. E aqui apenas se duplica a vogal e o acento fica só na forma singular, tá vendo? Então, essas 5 observações aí que acabam sendo relevantes também, beleza? Importantes para a gente pensar no conjunto chamado acentuação gráfica. Tiveram uma noção das regras de acentuação gráfica existentes na sua língua? Então, é o seguinte, noção, questão, né? A gente agora vai fazer muitas questões para a gente ter uma noção do que realmente faz sentido dentro de acentuação gráfica, beleza? Só que nós vamos fazer questão hoje não. Nós vamos fazer questão na próxima aula, beleza? Então, vamos para o nosso intervalítio e aí a gente volta para trabalhar outros conteúdos.